a historiadora Sueli Petri, que fala com a gente diretamente de Blumenau. Muito bom dia, Sueli, seja bem-vinda por aqui. Bom dia, é um prazer muito grande estar participando do seu programa e falarmos um pouco desses 201 anos da imigração alemã no Brasil. 201 anos, né? 201 anos da imigração alemã no Brasil. Sueli, qual é a importância, né, da imigração alemã no Brasil? O que a imigração alemã trouxe para o nosso país e o que o nosso país também proporcionou para os imigrantes alemães? A importância da imigração dos alemães para o Brasil, como as demais imigrações, como este ano nós também estamos celebrando 150 anos da imigração italiana, e essa região de Timbó, a região do Grande Vale do Itajaí, tem uma participação muito grande. Essas imigrações, iniciada pelos alemães em 1824, lá no Rio Grande do Sul, que hoje, dia 25 de julho, é celebrado como o Dia do Imigrante, ela tem uma importância muito grande, pois não foi apenas colonizar. Nós temos o resultado dessa imigração de 200 anos atrás, no que é o nosso grande sul do Brasil, uma região onde a participação dos imigrantes ela é muito forte em todos os setores, na formação da constituição da população do sul do Brasil, as suas tradições, os seus hábitos, costumes, mas principalmente também no desenvolvimento socioeconômico, cultural do nosso Brasil, com as suas indústrias, seu comércio, com as suas tradições, e isso é o que nos enriquece, que nos deixa um país diversificado, com várias culturas, com várias tradições. Então, falar do imigrante italiano, alemão, o japonês, é falar do povo brasileiro. Esse povo que atravessou o Oceano Atlântico e aqui veio para enfrentar as mais diferentes dificuldades. A Mata Virgem, o clima, a vegetação, a alimentação, a legislação brasileira, a língua dominante no país. Então foram tantas as dificuldades que eles não encontraram o hotel que os iria receber, eles não encontraram a casa pronta, eles tiveram tudo que conquistar, e aqui, de que forma? Que sacrifícios? As mulheres que aqui vieram. Então nós temos que refletir muito sobre essa participação dos imigrantes que vieram para a nossa região, como também para o sul do Brasil, e essa colaboração que eles nos permitiram, que hoje nós, povo brasileiro, estamos usufruindo. Pois é, Sueli, como é que, fala um pouco mais para a gente então, pelo seu conhecimento histórico também, como é que a cultura alemã especificamente se integrou, né, ao Brasil nesses mais de 200 anos? Eles chegaram a partir de 1824, mas por que vieram? Nós temos que entender como se justifica essa chegada. O que se passava na Europa para que eles viessem para o Brasil, como foram para os Estados Unidos, o Chile, a Argentina, Paraguai e Uruguai, e outras localidades. Eles vieram porque lá estavam enfrentando dificuldades das mais diferentes, o advento da Revolução Industrial na Europa, que era tardia, principalmente na Alemanha. A mão de obra, no caso, manual, que era até então a que se desenvolvia, foi perdendo seus espaços. A era pós-napoleônica, as invasões napoleônicas, onde tivemos muitas dificuldades para se recuperar. Outra questão seria a situação em que viviam os colonos, que não eram proprietários das suas terras, e sim eram terras que estavam alocadas, eram meeiros, não tinham as suas propriedades. E agora vamos dar uma volta ao Brasil. O que se passava no Brasil? 1822, nós estávamos declarando a nossa independência com Pedro I. Pedro I encontra um país recém-criado, praticamente falido, sem a sua frota naval, com seus cofres vazios, a família real
quando se dirigiu de retorno a Portugal, levou todas as suas riquezas que estavam aqui no banco, a frota marítima, soldados. Como é que ele iria agora desenvolver e administrar esse país? E como ele não tinha mais a sua segurança de um exército, precisava de pessoas para garantir o seu governo, para lhe dar segurança ao país, o novo país. E veio, então, a possibilidade de contratar mercenários. Mas para um país que estava recém-criado, já fazer uso, como é que ele seria reconhecido internacionalmente fazendo uso de mercenários? Então veio a solução como essa faixa de pano de fundo que se chama imigração-colonização. E inicia-se, então, esse projeto de colonização, porém, o Brasil não estava preparado, não tinha condições. Prometeu-se muito, mas, na realidade, não se podia fazer, então, cumprir essas promessas. E foi contratado, então, George Schaeffer, que foi para a Alemanha, foi para a Europa, enfim, fazer a propaganda do Brasil. E, exageradamente, prometeu-se o mais que se podia cumprir. E esses imigrantes vieram na expectativa que aqui encontrariam a solução para os seus problemas, que lá eles tinham. E o que encontraram? Tiveram que enfrentar mais de 80 dias a travessia ao mar. Quantos faleceram nesse trajeto? Que o mar foi o seu cemitério. Então, nós temos todo um sofrimento, toda uma situação muito delicada, e eles vêm inicialmente ao Rio Grande do Sul, aquela região de São Leopoldo, Novo Hamburgo, e ali inicia o seu projeto de colonização, com muitas dificuldades, mas eles sempre agarrados na fé, porque a fé lhes deu essa coragem para sobreviver. Esses imigrantes que foram ao Rio Grande do Sul, eles eram da região do Hunsrück, e essa região fala um dialeto diferente desses alemães que vieram para a nossa região da Grande Blumenau, que vieram da região da Pomerânia. E existe uma diferença bastante grande desses imigrantes que vieram em 1824, porque nós vamos ter um lastro até 1846, quando vem o personagem que vai ser o responsável pela nossa colonização aqui no Grande Vale do Itajaí, que é o Hermann Bruno Otto Blumenau. Um jovem de 26 anos, veio patrocinado por uma sociedade protetora de imigrantes alemães no sul do Brasil, que havia se formado lá em Hamburgo. E por que essa sociedade se criou? Lembra que eu falei das dificuldades dos imigrantes que foram para o Rio Grande do Sul, onde eles passaram muitas necessidades. Nós não podemos esquecer que o Dom Pedro I, foi ele que liderou a independência, ou foi dado a ele a oportunidade de ser o imperador, porque a nossa independência já estava decidida. Os brasileiros estavam insatisfeitos com aquela situação de Portugal nos retornar a sermos uma colônia. E já nós tínhamos uma experiência de uma vivência de uma corte no Brasil. Então, o Pedro I, ele em 1831, então ele fica praticamente 7 a 8 anos na liderança como nosso imperador. E vai embora para Portugal. Ele nos deixa, ele nos abandona, e deixa aqui uma criança de 5 anos, que é o nosso futuro Pedro II. Então, nesse período de 1820, de 31 até a vinda de Hermann Blumenau, nós vamos ter um período praticamente de abandono de projeto de colonização. Cabia agora às províncias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina criarem modelos de trazer imigrantes, e não era mais o império num todo, e sim as províncias que se preocupavam com esses imigrantes.
Por que eu digo Santa Catarina? Porque em 1829, também chegaram na região de São Pedro de Alcântara imigrantes alemães com toda essa expectativa que lhes foi prometido lá no Primeiro Império. Então, nesse período, as pessoas, muitas delas, escreviam para os parentes e informavam como estavam vivendo. E nessas suas informações, precisou-se, então, saber, investigar como é que era realmente essa situação como eles estavam vivendo. E então que vem esse personagem, o nosso Dr. Blumenau, patrocinado por essa sociedade, e ele vem em 1846, vai ao Rio Grande do Sul, lá ele toma conhecimento, e veio com que missão? Saber como estavam vivendo esses imigrantes, fazer um relatório, observar a legislação brasileira, os hábitos, os costumes, o clima, a flora, a fauna e possibilidades de formar novos núcleos de colonização. Essa era a intenção do Hermann Blumenau. Ele nem imaginava que existia a região do Grande Vale do Itajaí. Em decorrência dessa sua vinda, do relatório que ele faz, ele então vem a Santa Catarina. Em Santa Catarina, nessa região da colônia de São Pedro de Alcântara, ele conhece pessoas que o informam que existia já no Vale do Itajaí algumas famílias de imigrantes alemães que saíram de São Pedro de Alcântara e vieram para a região de Belchor e Gaspar. E ele, então, ciente que era uma região fértil, uma região com possibilidades de iniciar ali um projeto de colonização, já com as experiências de visitar as várias colônias, ele, então, nesse momento, já tinha feito uma sociedade com Ferdinando Hackrat, e em 1848 ele vem conhecer o Vale do Itajaí. É aí que começa o nosso projeto de colonização do Grande Vale do Itajaí. Aqueles alemães, famílias como Wagner, Lucas, Spengler, Schmidt, Zimmermann e tantas outras que nós conhecemos de ascendência germânica, eles já estavam ali, mas não dentro de um projeto de colonização. O Hermann Blumenau, quando veio à nossa região, ele veio investigar, saber de possibilidades, encantado com o Grande Vale do Itajaí, ele já compra terra juntamente com seu sócio para futuramente formar uma colônia. E dirige-se, então, ele para a Alemanha, para prestar conta àquela sociedade que o patrocinou a vir, mas ao chegar lá, essa sociedade não existia mais. Então, o seu sócio, que aqui ficou, tinha a missão de dar os passos iniciais para receber esses imigrantes. Imaginava Hermann trazer para cá 250 pessoas, mas na realidade vieram apenas 17, e dessas 17, apenas 11 homens, 4 mulheres e crianças, 2. Resumindo essa história que eu narro, nós vamos perceber que esse projeto do Dr. Blumenau não estava a ser um projeto que desse certo. Perseverante, insistente, nós vamos perceber que o Blumenau vai enfrentar várias dificuldades para dar certo esse projeto. Nos primeiros 10 anos, que era uma propriedade sua e do sócio, ele teve a infelicidade do seu associado, o Ferdinando Hackrat, desistir do projeto. E ele agora estava solo. E nesse trabalho de sua atividade, de ser ele o único diretor da colônia, ele então pedia, escrevia, fazia projetos com a ajuda do Império. E ele tinha uma amizade relativamente próxima ao imperador Pedro II, que era um jovem também. E os dois se entenderam muito bem, e em função do Pedro II, que vai muitas vezes fazer empréstimos do seu próprio
bolso, como se dizia, para que o Blumenau não desistisse desse seu projeto. Chegou os primeiros 10 anos, ele viu que não ia conseguir dar conta desse projeto, ele vende para o Império, faz a proposta, paga a sua dívida, na realidade foram 120 mil contos de réis, e o que sobrou para ele foram 35 contos de réis. Agora ele tinha a missão de continuar dando sequência a esse projeto, ser o funcionário do Império e, naturalmente, dar uma nova dinâmica ao seu projeto de colonização. E assim começa essa história em direção ao Grande Vale do Itajaí. O Hermann Blumenau considerava como data de fundação não o 2 de setembro, como nós celebramos hoje, e sim o 28 de agosto de 1852, no dia em que ele vende os 10 primeiros lotes e já tinha todo um projeto para dar continuidade. E esse projeto estava estabelecido da seguinte forma, para nós entendermos por que Timbó, Ascurra, Rodeio, Blumenau, Timbó, Gaspar, somos todos muito próximos. Não é como aquelas cidades no norte do Brasil e outras no centro do Brasil, que são cidades muito distanciadas uma da outra. Justamente porque ele faz a divisão dos lotes com a palma da mão, em direção à região da Fortaleza, em direção às Itupavas, em direção ao Vale do Itajaí, em direção à Garcia e em direção à Velha. Aqui era o centro, o Stadtplatz. E a cada 5, 10 quilômetros, os lotes que eram da seguinte medida, de 250 a 300 de frente, com 1.000 metros de fundo, sempre procurando margear rios e ribeirões. Então vocês comecem a pensar, puxa, será que Timbó é assim? Será que a região de Indaial é assim? É dessa forma? Então, se não tivesse um rio, um ribeirão, então fazia-se uma rua, uma picada. E ali ele foi dividindo os lotes. E a cada 5, 10 quilômetros, uma escola, igreja, cemitério, casa de comércio, que normalmente essa casa de comércio ficava numa encruzilhada, e os imigrantes foram se fixando nessas regiões. Aparentemente está muito fácil, mas eles tinham que enfrentar abertura de estrada, dominar a floresta. Não estava na sua cultura perceber que hoje eu vou fazer toda uma roçada, daqui a 15 dias tudo estava novamente crescido. A língua, os hábitos, os costumes. Então a nossa região, ela estava isolada do litoral e no outro, no Planalto, nós temos a serra. E então isso nos isolou. E aqui nós passamos a viver dentro desse espírito. E a preocupação do Dr. Blumenau foi muito grande, voltada para a educação, a agricultura. No seu projeto era desenvolver a agricultura, a indústria e o comércio. E qual é o forte do Grande Vale do Itajaí? É exatamente isso. Então, resumindo essa fala que eu tenho feito, nós temos que entender por que nós somos tão próximos, as nossas tradições, as nossas culturas, a nossa língua, ela vai aqui sendo preservada, mantida. E para ter uma ideia, em 1904, 1905, existiam mais de 150 escolas ao longo desse grande vale do Itajaí. E todas ensinando português, ou nas áreas de imigração italiana, a língua italiana. E quantas em português? Apenas 2, uma em Gaspar e uma aqui da sede, que era Blumenau, era Neue Schule. E outras escolas que vão se criando nas mediações desse grande vale. E assim nós vamos perceber que o o imigrante que veio para cá, não era o imigrante colono da roça. Ele era o oleiro, o carpinteiro, o funileiro, o veterinário, veio médicos.
E, posteriormente que vão chegando esses imigrantes, eles vão ter que se adaptar ao domínio da roça, ao domínio da floresta, primeiramente, construir as suas casas. As primeiras casas não eram em chaimel, como hoje nós ainda temos alguns exemplares que sobrevivem a esse tempo. Então, realmente, é uma história de muita saga, de muita luta, onde as mulheres têm uma participação muito grande e que nós não podemos esquecer a presença dessas mulheres, porque no momento de vir para o Brasil, não foi dito você quer ir. Na época, predominava todo um processo